Teresa Bumba, por favor. Os aplausos. Bem, eu vou resumir rapidinho, para não sermos muito extensivos. A doutora Teresa Bumba é uma dedicada profissional de psicologia em formação no Jean Piaget. Especializou-se em psicologia clínica e de aconselhamento. O seu compromisso com o bem-estar dos outros levou a buscar diversas formações complementares, incluindo gestão de recursos humanos, cultura, saúde mental nas organizações, saúde mental no trabalho, terapia de resultados, entre várias outras formações. Sem mais delongas, eu convido a doutora a tomar a palavra. Boa tarde a todos os presentes na sala. É uma rápida apresentação que falhou, que eu faço questão de sempre falar. Dentre todos os feitos que foram mencionados aqui, há um que me enche de orgulho, que é o projeto A Jornada do Luto Perinatal. E faço questão de falar sobre ele, porque é um projeto que dá assistência a famílias que passam pela experiência do luto perinatal. E é uma causa que eu abracei e peço a todos que se juntem a ela. Obrigada. Por tanto tempo, podemos seguir. Eu vou falar de um tema e a moderadora já avançou, que tem a ver com a palavra. E quando falamos de palavras, penso que não temos muito a dizer. No entanto, vou pedir a todos os presentes que fechem os olhos. Que fechem os olhos, por favor, todos. Podem largar os telemóveis no instante. Fechem os olhos. Eu vou cronometrar um minutinho apenas. E revivam uma experiência que passaram na vida. Uma experiência que vos foi muito marcante. Uma experiência em que o poder da palavra teve um grande impacto na vossa vida. Um impacto positivo ou negativo? Podem abrir os olhos. Quando recuamos no tempo e rebuscamos experiências de vida, não precisamos de longo período de tempo para o fazer, porque são memórias que ficam dentro de nós. São memórias que volta e meia revisitamos. E quando o instrumento que é usado é a palavra, mais marcante é este momento. E o mesmo acontece na vida dos pacientes. Todos os profissionais presentes aqui na sala, por onde quer que passem, seja qual for o exercício que vocês praticam, usam esse instrumento. E é um instrumento que não pagamos para ter. É um instrumento que nasce conosco, a palavra. Mas como usar este instrumento? Como usar a palavra para não ferir a outra pessoa? Como usar essa palavra para não magoar? Porque a questão das humilhações, dos maus tratos que existem dentro dos hospitais, que existem no contexto hospitalar, é algo que está dentro de nós, é algo que está dentro do profissional. E por que este profissional não faz o contrário? Por que este profissional, eu vou pedir à técnica, por favor, que acompanhe a dinâmica e vai trocando de slides, senão vai parar mesmo neste. Por favor. Por que este profissional não vê no poder da palavra um instrumento como cura? A ciência, com vistoria, os cirurgiões podem salvar vidas no bloco operatório.
mas o psicólogo com a palavra pode salvar um paciente. Mas essa palavra deve ser bem aplicada. Técnica, algum problema, por favor? Mas pronto. E quando essa palavra não é bem aplicada, pode trocar, por favor. Esta palavra, quando não é bem aplicada, acaba por adoecer o paciente que já se encontra doente dentro do contexto hospitalar. E a dor que sentimos quando nos é dita uma palavra que não nos agrada é igual à dor física. A dor é a mesma. Por isso é que os apaixonados dizem: estou a sangrar, o meu coração dói. Porque essa pessoa está a sentir dor. E parece que é uma dor física, porque é uma resposta do nosso cérebro. Nós sentimos. A palavra tem poder, tanto de curar como de adoecer. Daí a necessidade de termos cuidado ao uso da palavra. Dentro dos hospitais, o paciente, quando sente-se rejeitado, este paciente fica doente. Ele piora o seu estado de saúde, porque está a ser negado assistência para ele. E ele já está dentro de um ambiente hospitalar. Então não tem como surtir ou verificarmos alguma melhoria na vida deste paciente, porque ele está a ser rejeitado naquele contexto. E a questão dele é: se é que eu devo buscar ajuda, por que sou tratado assim? Técnica, seguinte. E ele vive esse estresse. Gatilho acionado por ter sido negado estar aí. As hostilidades dentro do hospital, a neurologia responde, é ativado a amígdala, ele tem aí uma fase bem ativada, estresse prolongado, pelo pico contínuo de cortisol e o dano sistêmico. O sistema imunitário pode levar mais tempo à cicatrização naquilo que é a dor que este paciente vai apresentando. Então, é aqui chamada técnica, pode avançar, por favor. É aqui chamada a atenção a todos os profissionais que estão dentro do contexto hospitalar, que a forma como nós tratamos o paciente, o uso da palavra, que pode ser muito mais perigoso que um bisturi, pode levar o paciente a ter algumas patologias, e das quais, como mais foram mencionadas pelos casos clínicos que fomos acompanhar, é a questão da ansiedade aguda, pode desenvolver a questão da depressão e o pior, o medo hospitalar. Existem pacientes que só de olhar para uma bata branca não aceitam entrar para o contexto hospitalar, porque foram tratados naquele ambiente, não se sente seguro, foge daquele ambiente. Então, é chamado aqui a quem está dentro do contexto hospitalar, termos essa sensibilidade. Antes de tocar a um paciente, antes de tocar alguém que passou mal na rua, estamos a tocar no ser humano. E antes de colocarmos à frente as nossas competências técnicas, acima de tudo, vamos colocar o nosso lado humano. Porque quando assim o fizermos, estaremos aptos para usar adequadamente o instrumento mais importante, a palavra. Se perguntarmos ao paciente como é que ele está a se sentir, este paciente irá ter uma resposta diferente. Se tivermos a intervenção, de novo aqui, este não está a sentir nada, esse finge, ele não está doente. Que necessidade tem esse paciente de fazer isso? Não foi acolhido no contexto hospitalar. Então é necessário que continuemos a olhar para as pessoas, como humanas, que têm emoções e sentimentos. A iatrogenia do trauma hospitalar. Estamos a falar aqui do contexto da preocupação do estresse pós-traumático que esse paciente sofre
no processo de internamento. Quando ele é colocado ou exposto a situações de várias humilhações, de palavras negativas e vários eventos traumáticos dentro do contexto hospitalar, este paciente está apto ou poderá apresentar futuramente a perturbação do estresse pós-traumático ao reviver essas experiências que ele viveu de abuso dentro do contexto hospitalar. Então, mais uma vez, eu vou chamar a atenção de todos os profissionais presentes que a palavra tem grande força na vida daquele que cruza o nosso caminho. Todos os dias. Até a forma de bom dia que é dado ao paciente pode mudar o bem-estar daquele paciente. E a forma como é recebido, tanto no nosso consultório ou dentro do contexto hospitalar, também pode mudar a vida daquele paciente. A outra questão que é apresentada é a despersonalização. O paciente tem como mecanismo de defesa, ele desliga-se neurologicamente do próprio corpo e começa a apresentar dores que não existem, por conta da situação que ele é exposto e forçado dentro do contexto hospitalar. E alguns até, para não estar expostos a comportamentos agressivos e humilhações, inventam que já estão bem, só para sair daquele meio. Aqui dói? Não dói, já estou bem. Ele faz isso para aparentar estar bem, para sair daquele meio e não estar exposto à hostilidade que vive dentro do contexto hospitalar. O paciente entra para o hospital como uma pessoa saudável, uma pessoa alegre, com um nome, com uma história e uma vivência. E o ciclo vai decaindo. Ele já esteve uma vez, foi recebido com palavras agressivas, ele começa a ter vergonha e sentimento de inferioridade e perde a capacidade de questionar e participar ou defender ativamente da própria saúde. Pode avançar sobre isso, já falamos. Temos o ciclo da ruptura clínica, muito interessante. A violência verbal, como é que é forte na vida do paciente. O paciente observa a comunicação que é feita do médico, enfermeiro ou assistente de forma silenciosa. Eles também são muito observadores. Os pacientes são muito observadores. O que o médico, o que o enfermeiro vai falando para ele, prende atenção. E como é que irá interagir com ele? Quando é tratado de forma bruta, com hostilidade, com palavras depreciativas, de forma insegura, vem a ruptura da confiança. O paciente já não confia naquele técnico que está lhe prestando socorro. Já não confia. Ele dá mas diz, seja o que Deus quiser, porque os senhores estão aqui a me prestar socorro, eu já não confio. Obrigada. Depois, a baixa da adesão terapêutica. Ele está dentro do contexto hospitalar, mas não faz a medicação por conta dessa pressão. Ele evita estar exposto a procedimentos médicos, falta de confiança, junto à falta de medicação, então não há resultado. E tem o agravamento clínico, maior tempo de internamento, porque não está aderido àquilo que é o processo terapêutico e pode piorar aí o que diz respeito a essa questão da saúde dentro do contexto hospitalar. Por favor, técnica. Quanto ao sistema do cuidador, o doutor Catarino já falou um bocadinho sobre isso. A pergunta é: quem cuida de quem cuida? Esta é a minha pergunta. Quem cuida de quem cuida? Porque diariamente é falado que os médicos são negligentes, o enfermeiro fez, a carteira fez. Mas quem cuida desses profissionais? Será que existe alguma razão por trás de tudo isso? Será que existe algum esgotamento na vida desses profissionais?
Este profissional está bem para exercer a sua atividade? Este profissional ouve palavras que curam? Quem cuida de quem cuida? E temos que ter dentro do contexto hospitalar o psicólogo clínico ou psicólogo organizacional que irá ajudar a comandar esses problemas. Técnica, pode avançar, por favor. Para termos o sucesso de pacientes dentro do contexto hospitalar, temos aqui o modelo que é usado, modelo CARE, recuperação integrada, né? Que é conectar, acolher, respeitar e empoderar o paciente. É necessário que o paciente, quando adira aos serviços hospitalares, sinta que foram observados esses protocolos. O médico olhou para os seus olhos, o médico falou diretamente para ele, não está perguntando uma coisa, mas a olhar para o outro lado. O médico recebeu-lhe como devia ser. São protocolos que devem ser reservados e observados para que ele sinta-se num ambiente seguro e consiga expor aquilo que o leva à procura da saúde. Técnica. Ok, temos apenas 2 minutos, doutor. E já terminamos mesmo. Há cicatrizes que não aparecem numa radiografia. No hospital, cada palavra é também um procedimento clínico. E toda a comunicação produz um efeito terapêutico. Ou um efeito traumático. Então, a responsabilidade é nossa. O que é que eu vou dizer a outra pessoa? Irá lhe salvar ou vai ajudar a afundar esse paciente? Estamos a falar aqui de pacientes de um modo geral. Não estamos a falar apenas de pacientes que vão à procura de um psicólogo. É pacientes que estão dentro do contexto hospitalar. O que é que eu vou falar para esse paciente que já sofreu uma amputação? Dizer a ele que foi melhor assim, ter perdido a perna e estar vivo? Ou parar para refletir sobre o que falar? E o mesmo aplica-se no dia a dia. O colega que está a assistir esse paciente, o que é que eu vou lhe dizer? Irá lhe ajudar ou irá adoecer o meu colega? Então, eu vou terminar com uma frase. Quando cruzamos a vida de alguém, não precisamos olhar para esta pessoa como ser superior ou inferior a nós. Precisamos olhar apenas para um ser humano e uma pessoa que está diante de mim, que tem emoções, sentimentos e que, acima de tudo, é um ser vivo. Então, antes de tocarem nas questões técnicas, por favor, vamos ser humanos, porque todos somos humanos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Teresa Bumba, pela minha apresentação.